Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal, eu sou o Beto Ramos, você está no canal Revelare e estamos continuando os nossos comentários acerca da obra Conduta Espírita, que foi ditada ao médium Valdo Vieira pelo espírito André Luiz. Hoje, especialmente, nós vamos comentar dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10. Mas antes, vamos aí pedir licença à nossa audiência para mandar um abraço especial para o Gabriel Braga Sanches, que nos enviou um e-mail bem carinhoso e dizendo aí que está trabalhando com os nossos vídeos e perguntou se houve algum problema, porque ele não encontrou alguns capítulos que ele deseja. Pedimos perdão, desculpa, mas agradecemos a sua caridade, a sua generosidade de nos dizer que está usando o material para o trabalho. Então aí vá nos ajudando, deixa crítica também, faça sugestões, faz o bate-bola, diz com o que concorda, o que discorda. E Kardec diz que a gente debate, mas não disputa. Nesse aspecto, aqui no canal a mesma coisa, tá? A gente traz opiniões, faz um estudo, faz uma observação dos temas, mas não é verdade absoluta, né? Nós estamos aqui para evoluir juntos, mas me ajude aí também, tá? Muito obrigado a você, que Jesus te abençoe sempre. Então, hoje nós estamos dedicando o programa aí para você, tá bom? Pessoal, então agora, tratando aqui dos capítulos que nós vamos estudar aqui no episódio 10, os capítulos são 9 e 10, o primeiro deles é Conduta Espírita perante a Sociedade e o próximo nos embates políticos, né? Então são bem pertinentes. E aí são temas também pululantes do momento que nós passamos no Brasil e seria importante, então, tratarmos dessas questões aqui no nosso programa Conduta Espírita. Quando nós fomos estudar aí o capítulo 9, que trata da sociedade, a nossa primeira indagação foi saber o que André Luiz pensa dessa palavra sociedade. Como nós não podemos entrevistar o André Luiz, nós vamos pesquisar ali dentro do que ele nos indica, das suas opiniões, para verificar o que ele estaria pensando aí quando ele traz a expressão sociedade. Para nós estamos entendendo que é conjunto de pessoas que vivem em grupos organizados, que são membros de uma coletividade e que seguem as mesmas normas e regras. Bom, então como é que deve ser a nossa conduta em sociedade que membros vivem conjuntamente, seguem mesmas normas, mesmas regras? O próprio André Luiz já nos dá o caminho. Ele, ao final do texto, ele separa da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, o versículo 19, que diz assim: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Bom, então, as minhas ações, os meus pensamentos, a minha fala e as minhas atitudes devem buscar a paz. E também sempre ser útil, fazer o bem para que o outro cresça. Edificação de uns para com os outros. Eu busco a minha reforma íntima para a melhora e com os meus exemplos, com tudo aquilo que eu puder contribuir, eu auxilio o meu irmão de jornada, de caminhada. A vida em sociedade é convivência em grupo, como nós percebemos aí da própria significação da palavra. Vivemos também situações complexas, variadas, diferentes. Cada um de nós aí experimenta dentro da sociedade uma diversidade de situações. Nós aprendemos na doutrina espírita que viver em sociedade é a arte do reencontro. Se nós formos pensar aí em planejamento reencarnatório com a nossa interferência ou sem, as encarnações compulsórias, nós aí estamos então dentro das provas, das expiações, dentro da evolução, nas missões, nas tarefas. Então todos os espíritos aí estão envolvidos dentro desta característica aí do reencontro, certo? Então, o reencontro, ele acontece na Terra em diversos campos. No campo moral, no campo religioso, no campo político. Só que nós somos rebeldes, né? Nós temos lá a queda de Adão,
representando lá aquela questão do pecado, aquela figura que consta do livro de Gênesis, e nós vamos prejudicar o reencontro. Vamos dar apenas 2 exemplos para prejudicar o reencontro. Eu e o Gabriel nos combinamos aí de nos encontrar aqui na Terra. Mas, se supor que um de nós vai ser filho um do outro, e se um de nós pensar na questão do aborto, nós já prejudicamos o reencontro. Por um outro lado, se nós tivermos que nos encontrar dentro da jornada, mas um de nós pratica algo e o outro deseje para esse que praticou esse algo, alguma coisa ruim, uma pena de morte, de novo nós estamos prejudicando a arte do reencontro. Quando não prejudicamos o nosso reencontro, nós vamos prejudicar o reencontro dos demais. Precisamos pensar nisso. E é claro, essas 2 hipóteses aqui apresentadas, elas ferem os princípios espíritas, os interesses do Cristo e, mais que isso, são crimes contra Deus. Essa hipótese que nós estamos apresentando aqui, você encontra num estudo aprofundado de um livro dos Espíritos. Mas, na vida, em sociedade, os espíritas vão encontrar aqueles que não professam a mesma fé, que não estão nem um pouco preocupados com os princípios que abraçamos, não estão ainda buscando a sua reforma íntima. Por um outro lado, pode professar outra fé. O Espiritismo não está preocupado com os prosélitos. Portanto, como é que o espírita deve agir com aquele que não aceita a sua fé? Diz André Luiz, perdoe. E a gente, citando Emmanuel, lembra, abençoa e passa. Porque haverá desaprovações, mas a nossa atitude, ela não deve ser por palavras. Nós precisamos confessar a qualidade da nossa fé religiosa com boa reputação, com honradez. Isso vai exteriorizar o nosso caráter. Aí a pessoa vai dizer, olha, essa doutrina espírita é boa, ela transforma a pessoa para melhor. Ah, aquele Beto ali, ele não era uma pessoa muito boa não, mas depois que ele se tornou espírita, ele começou a dar uma melhoradinha. É difícil, mas eu vou ter que reconhecer, está melhorando. Mas não com as palavras, com os atos. Porém, na vida, a gente tem sempre um jeitinho, né? O brasileiro adora um jeitinho. E aí ele professa a fé espírita, mas ele acaba negociando situações com aqueles outros que são muito infelizes e que às vezes eles estão dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, trazendo coisa alienígena para dentro da doutrina, e muitos sabem que aquilo não consta da codificação, mas compactuam com aquelas situações. Qualquer situação que seja, dentro da doutrina espírita ou fora da doutrina espírita. Então, não negociar com situações infelizes e trazer desculpa que não tem fundamento nenhum. Qualquer situação que ferir o princípio espírita, ela deve ser afastada da doutrina espírita. E você, por seu turno, também tem que se afastar. E é isso que André Luiz também vai dizer com relação aos lugares. Os lugares que prejudicam essa nossa reforma que nós estamos buscando implementar, segundo os ditames aí de Jesus, dentro do Consolador Prometido, nós precisamos nos afastar dos locais que nos prejudicam. Casas daquelas pessoas que realmente têm ali uma situação que fere os princípios mais comezinhos da moral, dos bons costumes, locais, bares. Você pode frequentar o bar, não tem problema nenhum. O que vai comandar se você deve frequentar ou se você não deve frequentar? Lá te causa algum prejuízo para a sua reforma? Você se sente mais sensualizado, você se sente propenso a uma bebida, propenso à gula, propenso a falas com descompostura, utilizando expressões chulas? Se te faz isso, afaste-se. É a sua vontade que deve prevalecer. Mas aí você vai criticar quem fica lá? Pelo contrário, sem críticas, com prudência e sempre com profundo amor ao próximo. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você.
Agora, essas pessoas, como nós vivemos em sociedade, a vida se desenvolve em ciclos, então, aquele que te procurar, te pedir uma ajuda, se ele é aquele frequentador dos locais que você entende que prejudica a sua reforma íntima, não negue a ajuda para esse que é diferente. Ele pensa diferente, mas ele precisa da sua colaboração. E aqui a gente não pode esquecer que nessa colaboração pode ser o pior criminoso, mas funciona o mecanismo da intercessão, o mecanismo da interdependência. Nós fazemos o bem para aquele e certamente, como nos ensinou Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. Então é um mecanismo de interdependência, de intercessão também, né? Mecanismo de que eu faço para esse pode não fazer para mim, mas você precisa lembrar que todos nós temos entes queridos, encarnados ou desencarnados, né? Todo aquele criminoso, ele tem uma mãe, tem um pai, ele tem pessoas, espíritos, que o ama, que gostaria que ele estivesse no mesmo padrão evolutivo, na nossa frequência ou em frequências mais altas. Enfim, nós é que precisamos nos auxiliar para que essa mudança aconteça. Por isso que é mais importante o exemplo que arrasta do que aquela fala simplesmente cansativa. Mas essa questão do afastamento, que é feito com prudência, não pode levar o indivíduo a ser negligente com os outros. É por isso que precisa colaborar. E aqui vai uma advertência mesmo. Não pense você que nós não caímos em trevas, ou que nós não cairemos em trevas. Nós já caímos, nós certamente cairemos novamente. Aqueles que vieram e continuam vindo ao nosso encontro, quando a gente se perde entre as trevas da ignorância, são só espíritos iluminados. Então seria lícito a você não estender a mão para aquele irmão que caiu e que está pedindo a sua colaboração? Não será lícito, né? Porque na mesma medida que você fizer, você terá em troca. Na mesma medida que você perdoar, você terá em troca. Na mesma medida que você fizer alguma coisa, você terá em troca. Faça a sua parte na obra divina. Questão 132 de Um Livro dos Espíritos, né? E interceda sempre pelos outros, porque nós estamos aqui encarnados na Terra pela intercessão de bons espíritos, que assinou lá uma nota promissória em branco para que a gente viesse aqui nesse grande reencontro. É um mecanismo, como nós dissemos, da intercessão. E agora nós vamos aí te lembrar, se você esqueceu, o Conduta Espírita está aqui para isso. A doutrina espírita não está ultrapassada, não está ridícula, não carece de alterações, e aqui vai um alerta. Os princípios da doutrina espírita foram traçados por Deus, foram ensinados por Jesus Cristo, foram desenvolvidos pelos espíritos superiores, foram codificados por Kardec e foram divulgados na obra coordenada por Emmanuel. Tem um tripé, uma base fundamental da doutrina espírita: meditar, orar e pregar. Segundo André Luiz, essa é a base do espiritismo. E André Luiz deixa muito claro para nós: não existe outra doutrina espírita. O espiritismo é um só. Mas nós vemos aí casas espíritas, cada uma professando um tipo de situação diferente, cada uma interpretando a doutrina do seu modo e fazendo diferente, e todo mundo se afastando de Allan Kardec. E assim, quando a gente menciona o Allan Kardec, nós estamos aí mencionando a codificação, obviamente, né? O espiritismo é um só. Não tem linha branca, linha preta, não tem espiritismo A ou B. Nós vamos ter várias outras situações que vão expressar espiritualismo. Acreditar que existe vida depois da morte não é ser espírita, é ser espiritualista. Espiritismo é um só. Ele está contido todinho na codificação. Como a gente acabou de mencionar, muitos de nós já fracassamos, vamos fracassar novamente. Então respeita quem está no chão, respeita quem está caído. Por isso que quando o afastamento vai acontecer, para não te prejudicar, na verdade você está sendo prudente para não ser atraído para aquelas situações em que você vê que também pode acontecer uma queda,
Então você sai com prudência, sem crítica, mantendo a amizade com todos. Porque, gente, julgar, segundo André Luiz, e nós acompanhamos esse pensamento, o julgamento com uma consciência sadia não existe na Terra, só Deus. Só Deus tem condição de julgar sadiamente. E perceba, né? Todo julgamento de Deus é extremamente diferente do nosso. Porque a gente diz que é espírita, a gente diz que é cristão, mas daí a pouco nós estamos vendo a pessoa participando de determinados movimentos ideológicos que podem causar o perecimento de irmãos, outros movimentos aí a favor de morte, pena de morte, de aborto. Enfim, nós precisamos aí retomar o caminho do Evangelho. Nesse grande reencontro aqui na Terra, nós vamos nos deparar com pessoas felizes, infelizes, pessoas cultas, sem cultura. E como é que deve ser o tratamento? É dando o que você recebe. O que você quer do outro para você? Dê isso. Respeito, todo mundo quer. Bondade, todo mundo deseja. Distinção, ouvir alguém, olhando no olho, respirar fundo, participar da conversa, dando a ênfase àquela pessoa, independente de condição social, independente de roupa, independente de como ela fala, de como ela se porta, e trate todos com humildade. Essas situações devem ocorrer porque na Terra nós estamos encarnados em condições apenas transitórias. Minha felicidade ou minha infelicidade é transitória. Minha cultura ou falta dela é transitório. Nós estamos nessa situação. Nós não somos isso. Se você lembrar nas palavras e ensinamentos de Jesus Cristo, ele dizia assim: eu sou. Mas olha o patamar, o grau evolutivo que ele se encontra. Então ele é. Mas nós ainda estamos. Nós não somos. Né? Então reflita sobre essa vida em sociedade, porque no campo moral, no campo religioso, que nós falaremos nos capítulos 11 e 12, você precisa se comportar como espírita, aquele que professa princípios da doutrina espírita, sempre se comportando como o verdadeiro cristão, que é o verdadeiro homem de bem. Pessoal, outra coisa importante, na sociedade nós vamos ter embates políticos. Então, como que deve comportar-se o espírita diante desses embates políticos? E o que é que nós estamos percebendo na política? Muito embate político e ideológico, muita crítica, muita ausência de caridade, e muitos aí são espíritas, estão no meio aí dessas discussões. André Luiz traz para nós uma expressão para a gente começar a pensar. Eterno é só o Espírito. Nós terminamos agora de examinar o capítulo 9, onde percebemos assim: nós vivenciamos as condições, nós estamos nessas condições, mas não somos, porque é eterno só o Espírito. Aí você está político, ou aquele com o qual você vai se relacionar está político. Então diz André Luiz: eterno só o Espírito. Qualquer partidarismo extremado atrai as sombras. Isso quer dizer que ideologias de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, de 2000 anos atrás, ela carece de evoluir, porque senão vira fundamentalismo. E é o que nós estamos percebendo no planeta Terra em algumas situações, pessoas dizendo que acreditam em Deus, mas estupra, mata, dizendo que é situação relacionada com religião. Pode ser qualquer uma outra coisa, fanatismo, doença, porém não é religião. Amor a Deus nem de longe, né? Está ofendendo a obra da criação, não está se traduzindo no co-criador no plano menor, como todo encarnado na Terra deve se proceder. Diz André Luiz, extraindo do Evangelho de Lucas, capítulo 16, item 13.
nenhum servo pode servir a dois senhores. Segundo Jesus, ou você serve a Deus, ou você serve a César. César aí representando o mundo material. Então André Luiz diz o seguinte, servindo tanto para o capítulo 9 que encerramos agora há pouco, quanto agora para o capítulo 10 que estamos examinando, que é perante os embates políticos. A primeira obrigação do espírita é fazer a distinção, diferença, os interesses de César e os interesses do Senhor. Quais são? Então existe uma posição clara e definida. As aspirações sociais vão estar relacionadas com os interesses de César. E os ideais espírita cristãos estarão de acordo com os interesses de Jesus. Se você tiver qualquer dúvida, comece agora a estudar a Bíblia, a estudar o Evangelho de Jesus e também, claro, não abandonar nunca os estudos da doutrina espírita. Mas é o próprio Kardec que nos diz que os ideais espírita cristãos estão contidos nas Escrituras Sagradas. Quando a gente está falando em embate político, nós vamos sempre lembrar da tribuna espírita, porque normalmente são aquelas pessoas que têm uma capacidade de falar, de argumentar, de apresentar uma ideia, ausência de timidez, essa coisa toda. Então ela vai usar a tribuna, palestras, comentários do Evangelho. Porém, o que André Luiz nos ensina, tribuna espírita não é lugar para propaganda política nem para caridade barata. E aquele que tem a capacidade de argumentação, com uma tranquilidade, ele vai despistando, aí ele começa a falar de um princípio doutrinário, vai aliando esse princípio com alguma divulgação que ele queira fazer, e daí a pouco você está achando que aquela ideia política ela foi preconizada por Allan Kardec, está contida na codificação. Se brincar, foi Jesus que disse, que ensinou para nós. Tenha cuidado, né? O Jesus falou para a gente ter cuidado com os falsos profetas, tá certo? Então, divulgar política como princípio doutrinário é demonstração de que está dominado pelo mal. E o companheiro dessa criatura é só sombra. Mas não tem ferro e fogo. Espírita cumpre lei. Portanto, o espírita é um cidadão e é um eleitor. Ele, como todo mundo, escolhe seu candidato. O que ele não pode fazer? Dizer que o seu candidato é um salvador da pátria. Porque se ele faz isso, ele é fanático, né? A lógica, o raciocínio, a ponderação e a prudência são fatores que devem estar presentes no dia a dia, no cotidiano do cidadão espírita. Porque o espírita, ele não pode continuar a obra terrestre, a obra do César. Ele distingue. Se ele é espírita cristão, os interesses puramente terrenos são afastados. Tudo aquilo que fere a consciência individual, mas provoca que a gente esteja junto com pessoas de conduta duvidosa, seja partidos ou candidatos, a gente precisa se afastar correndo. Porque dentro da principiologia espírita, nós precisamos dizer sim, sim, não, não. E, não, mas vai trazer uma verba, nós vamos aqui arrumar a cozinha, virar a questão aqui de benefícios, cestas básicas para doação, vai auxiliar no projeto. Não interessa, o seu projeto está na mão do Cristo, não está na mão do César. Então deixa para lá, não faça acordo. Aquilo que fere consciência individual, que você não vai dormir tranquilo, não se solidarize. Essas pessoas de conduta duvidosa amanhã vai dizer que você é copartícipe, que você também é de conduta duvidosa. Todo líder espírita precisa lembrar que vai prestar contas de quando ele estiver comerciando o voto, quando ele estiver comerciando posições dos companheiros, aqueles que... Porque tem gente que não segue a doutrina espírita, tem gente que segue pessoas. E aí quando a pessoa cai no buraco, ele cai junto. Então, aquele que se serve disso, ele vai responder. Porque é assim
que vai nos ensinar André Luiz. A fé não é produto para o mercado humano. É uma situação aí que é importante nós nos afastarmos dela. Tem uma armadilha que essa a gente percebe aí no meio espírita, mas ela pode ser evitada. Qual que é a nossa mania? A gente não se alia ao partido, a gente não se solidariza com aquelas pessoas de conduta duvidosa, mas a gente se acha a última bolacha do pacote, nós nos achamos o mais bonito, o mais inteligente, a melhor ideia. E o que a gente faz? Condena todos aqueles que se encontram investidos de responsabilidades administrativas de interesse público. Não, o espírita não deve promover essa condenação. O que o espírita deve fazer? Orar em favor dessas pessoas. Você está orando em favor dessas pessoas que nós estamos vendo aí, que estão escapando dos ditames evangélicos, dos ditames do Cristo? Você está orando? É isso que André Luiz disse. Se você é espírita, essa é a sua obrigação, é dever. Ele disse, o espírita deve orar. Ele falou que o espírita pode orar. Se você é espírita, prece para aqueles que estão investidos de responsabilidade administrativa, que o interesse seja da coletividade. Pedir para eles, deve pedir para eles em prol de que a espiritualidade superior os auxiliem para cumprir os seus deveres. Se eles não estão fazendo oração, se eles estão se afastando do Cristo, a nossa obrigação é orar por eles, para que nós, pedindo para que a espiritualidade superior esteja presente, nós estamos exercendo o mecanismo da intercessão. É a interdependência, é a vida em coletividade. Eles estão políticos, caíram. Será que eu e você não cairíamos também? Será que nós somos tão bons assim? Mas por que então nós estamos encarnados na Terra na mesma época que eles estão? O bem, conforme nos ensina André Luiz, exige que em face da crítica se contraponha a prece. Aí a gente evita essa armadilha. Bom, casa espírita tem várias funções. Podemos discutir política lá na casa espírita? Não. André Luiz ensina isso nessa obra Conduta Espírita. O serviço essencial da casa espírita é de evangelização. Se você não sabe, evangelizar é criar hábito cristão. Perguntado Jesus sobre tributos, sobre impostos e tal, ele mostrou que ele é cumpridor da lei e ele diz assim, dá a César o que é de César. E ele não estava preocupado com aquelas situações que os judeus estavam preocupados. A libertação que os judeus queriam era uma libertação terrena, era uma libertação do jugo romano. Era uma libertação somente para trocar um imperador ou um mandatário por outro. Para muitos mantendo o seu privilégio e para outros sendo alijado naquela interpretação arcaica das escrituras, muito literal, sem transcender o texto, mas sempre pensando em si mesmos. Olha que bacana, que é bom ler, reler, estudar com André Luiz. Os espíritos superiores, então, o que eles nos ensinam? Não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Eu vou repetir. Não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Para a gente encerrar aqui, pessoal, eu quero lembrar umas palavras de Jesus para Ismael no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é ditado por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier. E aí Jesus dirá a Ismael, eu remeto você a estudar esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque é lá que Jesus diz, no Brasil, a política tem papel secundário. Se você não entendeu, eu vou repetir. No Brasil, a política tem papel secundário. Fica aí para sua avaliação essa nossa advertência final, lembrando Jesus
no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E assim, pessoal, nós chegamos ao final de mais um programa Conduta Espírita, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade, mandando um carinhoso abraço novamente aí para o Gabriel, pelo seu carinhoso e-mail, pedindo a você que, se gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. E ao se inscrever, toque aí o sininho para que sempre que tiver um vídeo novo você o receba aí, tá certo? Então, fiquem na paz do Cristo, Revelare, religiosidade e espiritualidade. Um abraço, até o nosso próximo encontro.